A semana não foi em cima do que vocês estão falando. Não foi um vexame só dentro do campo. Rolou um combo catástrofe no Corinthians. Por isso que o time que derrota a gente chama furacão, né? Porque o time está no meio de um negócio. Presidente e os diretores indiciados por associação criminosa, furto e lavagem de dinheiro. Eles estão sendo acusados, é lógico, né? Ainda não é acusação formal, eles estão sendo indiciados, né? Seguido por um traumático processo de impeachment. Lembra, a gente estava aqui, né? Sim. Que foi uma coisa louca também. Depois, os novos dirigentes assumem lá e falam, olha, não encontramos dinheiro no caixa do clube, tá vazio. Aí o torcedor fica perdido, né? Eu não sei, dá E uma para exposição, né, Zé? É isso, acho que parece até que os diretores do Corinthians gostam de estar ali, Parece que estão de estar em felizes. evidência, mesmo que estão fazendo tudo errado. É, tipo, E que de brigar legal. em público, assim, É, um xingar o outro em Tipo, público. como que o cara chega e fala: encontrei o cofre vazio, tenho que pagar uma dívida de 4 milhões, não sei como eu vou pagar, mas vamos ter que dar um jeito. Sem É detalhe. briga de ego, é sempre Cara, um querendo não, jogar a não, culpa no outro detalhe. pra sair Não por é cima, necessário, ou menos por ele baixo. era vice, ele sabe. Né, Ele do sabe que- de tudo. Ele sabe de tudo, sabe que o Corinthians estava o dinheiro que entrava estava pagando. Então o dinheiro entra e paga, né? Então ele sabe, mas aí você, bum, joga essa bombinha de Não, mágico. E é à toa, completamente à toa, não mudou nada. Nada. Sabe, essa fala não muda a opinião da torcida sobre o Augusto Melo, porque a torcida já está bem alinhada com que o Augusto Melo não estava legal. Aí ela não é alinhada com nenhuma oposição, também não fortalece nenhum tipo de oposição. E ela, na verdade, só escancara para o torcedor uma zona que deixa o torcedor aflito, né? Ela não serve para nada. É uma... Não, fora a desvalorização que isso passa pra Exato, imagem do pro clube. mercado. Ah, o Corinthians tá tentando negociar com a Adidas. Aí eu fico imaginando os cabeças da Adidas vendo um presidente, um vice-presidente Alemanha, assumindo os interinamente, falando que o clube não tem dinheiro pra Não, nada. e- A Adidas Ele vai falar, não, peraí, eu vocês- acho que é não isso que a gente está negociando mesmo? É, eu acho que não é um Não, bom e negócio. Wunderbar. cá entre nós, uma das marcas que falou, pô, acho que é uma boa, na verdade viu a zona e falou, opa, vou fazer uma zona maior ainda e ninguém vai ver. E aí deu tudo errado, acabou caindo o Augusto, né? Que foi a Vai de Bet Vai de ali, Bet. que é o grande caso. Então, assim, é uma situação complicada, cara, porque vive um bastidor muito ruim, que de fato ele ainda não representa o que está acontecendo no campo. O campo não empolga, mas não é muito ruim. É. O campo só não empolga. A eliminação vexatória refletiu um pouco do que foi Exato. esse momento Mas turbulento. agora você tem ali Brasileirão, você vai ter Copa do Brasil o ano ainda, né? Você vai ter seguindo um pra mês de próxima Copa fase, do Mundo de clubes que talvez dê que pra talvez se- o Dorival Uma consiga pré-temporada, abraçar ali o é. grupo e Então, falar, mas- ó, eu sou o paizão que eu fui no São É, Paulo, eu exato. fui o paizão que eu fui no Santos, que eu fui no Ceará. Mas isso é expectativa muito assim, num curto médio prazo, né? Mas se você for pensar a longo prazo, o que esperar do Corinthians? A gente vendo, sei lá, agora vai para um super mundial aí com Palmeiras, Flamengo, com promessa de, quem sabe, tentar surpreender grandes clubes. Onde o Corinthians está se for tentar ranquear, né? É um Corinthians completamente largado a nível de gestão. Em paralelo, e aí eu sempre gosto de fazer esse paralelo, gosto entre mil aspas, né, mas você faz esse paralelo com o arquirrival, tá vivendo o melhor momento da história, o Palmeiras, com uma presidente que você pode concordar ou não pessoalmente com algumas coisas, mas é uma pessoa que tem pulso firme, que toma atitudes ali com convicção. O Corinthians não tem isso. A convicção de quem tá no poder do Corinthians é sempre a briga de poder ali, é ter o poder, é falar qualquer coisa que vai prejudicar o clube, mas se politicamente vai ter alguma influência, eu vou falar, não tô nem aí, não vou pensar duas vezes antes de falar. O Yuri Alberto, por exemplo, nessa próxima janela, pela situação financeira, é muito provável que seja vendido, que tenha que sair. Um jogador de características, idade, preço, até de ter batido na Europa e voltado, parecidas, o Vitor Roque. O Palmeiras foi lá meter uma bala para contratar, em definitivo. E não tá contratando com plano de daqui a um ano vender. É contratar com um projeto para quem sabe virar o que foi um Gabigol no Flamengo, citando um outro clube também. No Corinthians é isso. O Yuri Alberto, pô, ganhou o Campeonato Paulista. Putz, graças a Deus, vai ter que ser vendido agora para pagar as contas. Você não tem um projeto a curto, médio, Nem a longo médio prazo. prazo. É, nem a curto prazo Não, também. curto, Às vezes Não existe projeto nenhum. verdade. o Zé Sabe começou que- falando do e título sabe que paulista. que é? Eu acho que foi. Não vou falar que foi por acaso, teve os méritos. Sim. Mas assim, o que foi o São Paulo nesse Campeonato Não. Paulista? O que o Santos? O Santos. O Palmeiras tava oscilando ali, e mesmo o Palmeiras oscilando, o Corinthians, mano, precisou fazer uma final de amarrar os dois jogos ali, pra a torcida acabar o jogo 10 minutos antes, pra conseguir ser campeão. Sabe o que parece? O Corinthians parece empresa quando a pessoa quer vender a empresa e fala assim. Então, né? Enfim, vamos
acabar com a empresa, vamos desgastar, porque eu tenho um cara interessado, eu vou jogar o preço embaixo, né? É como se fosse isso. É o que eu sinto no Santos, olha que louco. Parece isso. E parece que né? o cara tá lá, né? E não pode ser. O pessoal fala, SAF. Gente, SAF de um Corinthians, imagina, devendo É uma 2 vergonha. bilhões, quanto que valeria? Quanto que alguém... Teria que chegar com 8 bilhões Não, e pra valer outra, a pena. é muita coisa política ali dentro. É só não política. existe. Como é que Vai você vai ser deixar muito essa difícil. turma de conselheiros, que na prática é quem manda no clube, como é que essa turma vai deixar entrar uma SAF, mudar o Cara, estatuto, mas, Vai, ô Faraldo, não vai eu tão acho que cedo. esse é o mal do futebol paulista hoje. futebol estatutário desses clubes? Porque né? assim, o Palmeiras fez um É. exemplo de gestão. O que, que se esperava? Que os rivais do Estado acompanhassem essa evolução profissional, né? De gestão Tá, mesmo. os outros estão de mal a pior. Mas é o contrário, Os é três isso. outros. Parece que o Palmeiras se encontrou como gestão e os 3 outros clubes começaram a falar: não, a gente vai cada vez fazer pior para provar que a gente que é o melhor. E não, E é o porque faz contrário, pior. realmente. Então é muito louco, porque eu olho realmente, e você vai ver friamente, o Corinthians, presidente impeachmentado, zona, bilhão, vai pagar a arena, não vai, preciso pagar a dívida, não consigo, crise. São Paulo vai vender pro Grego, não vai, que é isso, tá vendendo a base pro Grego na surdina, ninguém sabe, ninguém Marinax. fala, o conselho do São Paulo tem poder pra caramba, não sei o A quê. dívida é alta também. A dívida altíssima, cada vez maior, dentro de campo, defasado, começa a se apoiar em jogadores que só lesionam também. Que problema. Foi um capítulo que o Corinthians viveu há Cara, alguns anos, inclusive. Santos, apoiado total no Neymar. E, tipo, Se apoiar muito, sem ele nenhum machuca. Vamos planejamento. falar já, cada você vai vez, ver. cada vez mais pior, confuso. cada vez mais afundado numa dívida, vindo recém da Série B. Cara, você olha, você fala, bom, Palmeiras vai começar cada vez mais, porque esses 3 clubes que teoricamente teriam afundando. que bater, eles estão cada vez mais, assim, mergulhados numa ideia ruim. Mergulhados numa ideia ruim e com convicção. Isso que é pior, Zé. Exato. Você não vê as pessoas de dentro desses clubes falando, precisamos mudar. Não, e você vê, por exemplo, a entrevista do Augusto, péssima. Aí assume o Stabile, péssima. Péssimo. Aí a entrevista da oposição, péssima. Não, a do André Aí- Negão também, da oposição na Não. eleição, era É, péssima. eles Quando- fizeram um debate quando- público. Você viu isso? Foi uma coisa Na desesperadora época da eleição, ali. fizeram um debate com os 2 candidatos, o Negrão e o Augusto. Eu vi aqui e falei, gente, dali Pra não onde a sai gente vai? meio.